Chegou a hora do nosso Café no Ar especial de eleições e abrimos esse espaço, viu, que é um dos quadros mais importantes aqui do programa, para deixar você, amigo telespectador, muito bem informado para votar de forma consciente. Lembrando que a ordem das entrevistas que temos exibido foi definida em sorteio na presença de representantes de todos os candidatos. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, é o convidado de hoje. Com essas imagens bonitas da praia da Ponta Negra, do Rio Negro, nós iniciamos mais uma entrevista com os prefeituráveis aqui de Manaus nas eleições 2020. Nós estamos aqui no Tropical Executivo recebendo hoje o candidato pelo PSTU, Gilberto Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Muito obrigado, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. Estão aqui à disposição para a gente conversar sobre a nossa candidatura. Professor da rede municipal há 15 anos e também um candidato já de várias eleições, né? Candidato a vereador, candidato a deputado. E eu queria começar a nossa entrevista, a partir de agora, que começa a ser gravada nesses próximos 30 minutos, lhe perguntando por que se lançar uma candidatura à prefeitura da cidade de Manaus. Bom, o projeto é do PSTU. Eu sou parte do PSTU, nós somos um partido revolucionário, socialista, e a gente não concorda com o que vem sendo feito na cidade de Manaus, no nosso país, e nós achamos que nós temos muito mais identificação com a classe trabalhadora, mais possibilidade de resolver os problemas com um sistema diferente, um sistema socialista, e nós lançamos a candidatura porque essa é a forma que tem de concorrer ao poder, de disputar os cargos de direção que existem. Candidato, o senhor já se lançou para vereador, deputado estadual, e o máximo que conseguiu até então de votos foram 1.200 votos. Como se lança agora para prefeito, levando em consideração que é uma votação inexpressiva para um total de mais de 1 milhão de eleitores? Olha, vamos falar separar essa conversa em várias partes. Primeiramente, a eleição, o voto é livre, a pessoa vai escolher no dia lá quem ela acha que deve ser o próximo prefeito de Manaus. Agora, o problema é que a nossa campanha ela não chega a todos os lugares. Primeiro, nós não temos o tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita, nem no rádio. Segundo, quando nós tínhamos, enquanto os outros partidos tinham 5, 10 minutos, a gente tinha alguns segundos. Então essa disparidade, essa dificuldade de levar a propaganda, ela existe e ela é uma parte do sistema eleitoral. Então a gente não tem a menor ilusão que a gente vai conseguir ter a mesma aparição com esse tipo de dificuldade. O outro problema é que a eleição ela é marcada pelo poder econômico. Você anda nas ruas da cidade de Manaus, você vê grupos de pessoas trabalhando, fazendo propaganda em todos os lugares importantes de maior circulação da cidade. Nós não temos isso, porque nós somos um partido de trabalhadores, que a nossa classe, nesse momento, ela está trabalhando. Nesse momento, as pessoas estão indo para o trabalho, elas estão produzindo e, então, assim, a nossa classe, ela não tem esse dinheiro para investir nesse tipo de propaganda. E há uma outra coisa. É que a eleição, esse momento eleitoral é um momento que ele é marcado por uma disputa que o poder econômico ele influencia todos os aspectos da vida. Nessas horas tem o pastor da igreja, tem o padre, todo mundo falando que tem que manter o sistema, que tem que seguir a ordem. Então, eles apresentam soluções que durante a vida inteira nunca se apresentou. Então, tudo isso concorre. Então, nós procuramos sair no processo eleitoral para dizer para a classe trabalhadora a verdade, que o sistema capitalista está numa fase que é terminal, no sentido de terminal porque ela está numa fase monopolista, em que, na medida que aumenta a riqueza de um lado, aumenta a miséria do outro, é uma proporção inversa. Então, e nesse sentido é ideológico, porque a gente tem esse papel de falar a verdade. E o outro lado também é que nós não fazemos coligações por conveniência. Nós não vamos nos juntar com partidos que vão oferecer dinheiro, oferecer vantagem, para depois fazer a mesma coisa que já fizeram antes. Nós temos aí a história do PT, que é uma história de um grande partido
construído pela classe trabalhadora e que a sua direção levou o partido para um caminho sem volta. O PT hoje ele não é nem sombra do que foi no seu início. Então nós não fazemos isso no PSTU, nesse sentido também é ideológico. Em relação ao tempo de televisão, a cláusula de barreira é uma decisão dos congressistas, por conta da representatividade, por conta dos deputados que de fato têm mandato. Essa decisão dos deputados em só permitir tempo no televisão e na rádio, na mídia, para partidos que têm representação, o senhor acha que essa é uma decisão democrática ou antidemocrática? Não, não é democrático. Por que não é democrático? Primeiro, 2013 colocou em xeque esse modelo de democracia. O que se discutia era como avançar na democracia direta. Os parlamentares eles disseram, opa, vamos fazer uma reforma eleitoral, uma reforma política. Qual foi a reforma que eles fizeram? Reduzir o tempo de TV, porque as pessoas já não aguentavam tanta propaganda mentirosa, e aí tiraram os partidos que eles dizem que não tinha os que não tinham representação parlamentar. Isso é um processo paulatino. Mas com que critério fizeram isso? Eles que estavam eleitos, já estavam eleitos a peso de ouro, a peso do dinheiro do empresariado, como a Odebrecht e outras empresas que bancaram as campanhas. Eles disseram, bom, nós temos aqui 50, 60 parlamentares, então nós vamos reservar uma quantidade maior para nós. Então já nasce errado esse processo. A democracia ela existiria se todos tivessem o tempo igual para falar para as pessoas. E aí as pessoas decidiriam livremente. Se não tem, quem não fala, quem não é visto, não vai ser lembrado. Isso é uma questão óbvia. E já nasce assim. Não é o fato de eles terem sido eleitos que diz que isso é democrático. Eles fazem aberrações que são abomináveis no Congresso o tempo todo. A gente vê a cada dia os escândalos fruto dessas aberrações, como é o caso do dinheiro na cueca aí do senador e muitas outras coisas. Não foi a primeira vez, talvez não seja a última. Então, todo o processo é feito para que o poder que já está na mão deles permaneça na mão deles. Então isso não é democracia. E como que o senhor pretende contornar essa dificuldade? Vai usar as redes sociais? Era atuante? Precisou se adaptar? Como é que está lidando com isso? Essa pergunta é muito boa pelo seguinte, primeiro, uma parte da imprensa, e ainda bem, está produzindo programas como esse de entrevista com tempo igual para cada candidato. Isso compensa essa dificuldade da propaganda eleitoral gratuita, em certa medida. Então esse espaço nós estamos utilizando. Um outro espaço que a gente está utilizando são as mídias sociais. Só que nós temos uma tradição de movimento sindical, de participação nas greves, nas lutas diretas, na ocupação, na defesa da moradia. E a gente não tem o hábito de utilização das mídias sociais. Então a gente está fazendo uma adaptação muito rápida e com dificuldades. O senhor criou um perfil no Instagram, por exemplo? Por exemplo, eu não tenho perfil no Instagram ainda. Tenho só o do partido, do PSTU. Então quem quiser me encontrar vai ter que ir lá no perfil do Instagram do PSTU. É uma dificuldade. Eu já tenho Facebook, que eu não tinha antes. Fez o Facebook agora, no período da campanha? No período da campanha. Entendeu? Ou seja, é uma adaptação, então a gente está correndo atrás porque, de certa maneira, a gente fica ocupado o tempo todo com a luta direta, a luta sindical, e nesse momento a gente é pego meio de surpresa. E eu queria aproveitar para pedir para as pessoas que estão vendo, assistindo, que ajudem a divulgar o programa do PSTU. Visite as nossas redes sociais e reproduzam, porque a gente tem uma dificuldade imensa com isso ainda. Eu queria voltar para a sua fala no campo ideológico. Fique à vontade, fique à vontade. O senhor colocou o socialismo como a alternativa para os problemas, para a resolução dos problemas sociais. No seu plano também, na carta feita nas propostas, há um termo, inclusive, como uma das linhas de atuação do programa ou da atuação de um possível governo do seu partido, por abaixo o governo Bolsonaro e Mourão e reverter todas as políticas de retirada dos direitos de desmonte dos serviços públicos. Essa atuação ou essa intenção política seria o mote do seu governo? Seria um dos principais objetivos de uma eventual candidatura sua ou
se o senhor ganhasse a eleição? Porque se está no pleito, está concorrendo, está homologada a candidatura, ninguém sabe, a eleição é no dia 15 e depois o segundo turno. Chegando à prefeitura, esse combate ideológico é objetivo do seu governo? É um dos objetivos, sim. Agora, chegando à prefeitura, o que nós pretendemos fazer de início é criar os conselhos populares, é mostrar que a população ela tem condições de governar por meio de mecanismo direto. Isso se confronta diretamente com a política do Bolsonaro, que é a política dos generais, dando ordem de cima para baixo, impondo a situação à classe trabalhadora e à população, manipulando as verdades. Então, o governo Bolsonaro é um governo de viés muito autoritário, que não respeita a democracia, não respeita a possibilidade que a classe trabalhadora e a população têm de decidir sobre sua própria vida. Então, nós nos contrapomos veementemente a esse governo. Não tem como aceitar um governo que, diante de uma pandemia, por exemplo, nega e diz que isso aqui não tem a menor importância, certo? Diante de uma gravidade como essa, ele deixou o Ministério da Saúde vários meses sem um titular e agora, por exemplo, com o episódio aí da vacina, dizendo que não vai comprar uma vacina, taxando a vacina de vacina chinesa. Ou seja, não é um governo que procura cuidar da saúde da população e nem do aspecto do emprego. Nós vivemos o maior desemprego da história. E não é só por causa da pandemia, certo? A pandemia veio potencializar, mas não é só por causa da pandemia. Então, um governo desse, ele é contra a minha classe, a classe trabalhadora. Por isso, nós temos que colocá-lo abaixo. Não tem como resolver os problemas com a lei do teto de gastos, por exemplo, que é do Temer, mas que ele encampa, que não tem como resolver os problemas da população pobre, ele precarizando ainda mais a prestação de serviço a essa população com os ataques que ele promove aos servidores públicos, como é agora a famosa reforma administrativa, que na intenção que está sendo colocada hoje, coloca para ser mais precarizado o trabalhador da saúde, o trabalhador da educação, a trabalhadora da saúde, a trabalhadora da educação. Agora, os grandes salários, os grandes privilegiados, os generais, os diplomatas, os fiscais da Receita Federal, esses aí, eles continuam com todos os privilégios, entendeu? E aí ele diz que vai atacar privilégio. Não vai atacar, um professor não é privilegiado, uma enfermeira não é privilegiada. Então, ou seja, esse governo ele precisa ser colocado abaixo mesmo, se a gente quiser ter uma possibilidade de vida melhor para a população, inclusive para Manaus. Veja, a prefeitura de Manaus ela é uma circunscrição restrita a esse município. Ela não tem como derrubar, mas a população precisa fazer a comparação entre o que é governar dando poder à população e o que é governar impondo as coisas à população. Candidato, dentro do seu plano de governo, há a previsão, por exemplo, de aumentar os impostos para as empresas do polo industrial, o que vai na contramão do que hoje existe. Na verdade, o que se tenta é reduzir os impostos para a permanência dessas pessoas. O senhor defende a classe trabalhista. Se essas empresas forem embora por conta do aumento de impostos, os trabalhadores não serão prejudicados? Isso tem a ver com um conceito de economia que é o seguinte: a partir de um certo momento do desenvolvimento do sistema capitalista, a concorrência entre as empresas faz com que haja uma queda tendencial do lucro. Ou seja, a cada tempo que passa o lucro cai. Como é que as empresas repõem esse lucro? Deixando de pagar imposto. Quando ela deixa de pagar imposto, o Estado não tem como prestar serviço. E a população continua pagando imposto. No Brasil é imposto regressivo, quem ganha menos paga mais, em referência ao seu salário, proporcionalmente ao seu salário, e as empresas pagam menos. Vou dar um exemplo. Todas as empresas do distrito, juntas, esse ano a previsão de pagamento de IPTU era de 36 milhões. 36 milhões. Só o recapeamento que está sendo feito agora vai levar 54 milhões. Eu, como trabalhador, proporcionalmente pago mais IPTU do que uma empresa dessa que recebe o terreno trabalhado, tudo pronto para se instalar a fábrica. Então isso não é justo, porque a gente observa a taxa de lucro das empresas aqui no distrito é muito alta. A produtividade aqui do distrito industrial, ela é comparada a Hamburgo, que é um dos lugares onde a produtividade é mais alta no mundo. Isso aí, os cientistas provam isso. Mas o salário aqui, ele é a metade do salário chinês. O senhor não acredita que seja a isenção de imposto que faça a empresa ficar?
eles vão para onde dá mais, os empresários, mas nós temos uma resposta para isso. Se eles quiserem sair do distrito, que saiam, deixem as fábricas, os trabalhadores tomam conta. A gente faz a fábrica funcionar e faz gerar riqueza. Mas na prática, como isso funcionaria? Vamos lá, vamos pegar qualquer segmento de duas rodas, por exemplo. Como os trabalhadores poderiam manter essas fábricas? Se não detêm os direitos da marca ou das marcas, se não tem não tem entrada no mercado para ser passado uma fábrica, enfim, teriam que produzir um outro produto que não dá para sair com o nome das empresas que estão aí, já que elas sairiam daqui. Ou seja, de que forma isso na prática poderia acontecer? A minha pergunta, eu acho até que eu deveria reformular. O Polo Industrial de Manaus, Zona Franca de Manaus, na sua opinião, é importante para essa capital, para o nosso estado, o polo industrial, ou é dispensável? O polo industrial, as fábricas, as empresas, elas são importantes, mas o regime de Zona Franca não é importante. Ele retira riqueza do estado. Então, não somos contra as empresas, pelo contrário. A indústria, ela é um patrimônio, inclusive é um motor de desenvolvimento da região. Mas o regime de isenção fiscal, ele é ruim. É isso que nós combatemos. Como essas empresas poderiam ficar aqui sem essa isenção? Porque nós estamos longe nos mercados consumidores, nós temos uma logística que é muito difícil, né? Nós estamos aqui em cima, no estado do Amazonas, os grandes centros consumidores estão no sul e sudeste do país. Como essas empresas, que outros atrativos para além da isenção essas empresas teriam para continuar aqui com a gente? Olha, o que eles já têm hoje, que já tem há muito tempo, já é um diferencial imenso. No entanto, a cada ano que passa, a massa salarial reduz. Então, não é interessante para a classe trabalhadora continuar sendo escrava. O que nós estamos oferecendo, dizendo que é necessário, é uma saída dessa situação em que cada dia que passa, cada ano que passa, o salário reduz, a capacidade de sobrevivência da classe piora. Os empresários, eles utilizam a lógica do lucro. O trabalhador utiliza a lógica da sobrevivência. E então vou responder a questão de o que acontece se elas saírem. Se elas saírem, os trabalhadores ficam com a fábrica. Não pode usar o nome da empresa X ou da empresa Y, que mude o nome. O mercado, ele é uma disputa. O mercado, ele é irracional. O capitalismo não tem como racionalizar o mercado capitalista. Então, a produção de produtos hoje que se transforma em mercadoria, que é uma mercadoria que é vendida, ela tem digamos assim, as formas de fazer a distribuição e de vender são ganhos por meio da propaganda, por meio do preço baixo. E eu tenho certeza que se o trabalhador do distrito eliminar o lucro do patrão, ele vai conseguir vender um produto com a mesma qualidade por um preço até mais barato. Isso considerando a lógica capitalista. Mas nós trabalhamos com a lógica socialista, que é de produzir para a satisfação das necessidades humanas. Entendeu? Então vai ser uma outra forma de organização social, que a gente chama de planificação econômica. O que significa isso? Que a gente vai planejar o que vai produzir, vai planejar a utilização da força de trabalho, a gente vai planejar tudo. E é assim que funciona uma sociedade que não utiliza a lógica capitalista. Aí a gente deixa de produzir meramente mercadoria para produzir produtos que satisfaçam as necessidades humanas. A sua proposta é de aumentar os impostos das grandes empresas em contrapartida da isenção total de impostos para os pequenos negócios. Exatamente, porque aquilo que eu falei, a lógica hoje é isentar para quem ganha muito e cobrar muito de quem ganha pouco, de quem não consegue nem sobreviver. É a história do que o ministro Guedes falou, de colocar a granada no bolso do trabalhador, do pequeno e do microempresário. Nós não queremos colocar a granada no bolso de ninguém. O que nós estamos dizendo claramente é o seguinte: o microempresário que tem 5, 6, 10 trabalhadores, até 20, um pequeno, ele paga todos os impostos e não tem nem como colocar o seu produto para vender em determinados mercados. Então ele precisa de incentivo. Esses aí empregam muito mais.
E esses aí precisam de incentivo. E é isso que nós estamos propondo. Porque na forma atual, eles não têm como concorrer. Um comerciante do bairro, ele já não tem como concorrer como concorria antes com os atacarejos que surgiram em Manaus, né? Que é uma realidade que não tem retorno para isso também. Então ele precisa de incentivo, e esses aí nós queremos proteger, porque ele vai gerar trabalho, vai gerar uma renda e não vai ficar no desemprego. Eu queria entrar na área de moradia, de habitação. A sua proposta é aumentar de forma progressiva o imposto cobrado sobre as grandes propriedades, ao mesmo tempo aumentar o imposto sobre áreas de especulação imobiliária, urbanizar as ocupações, se não me engano são essas. E aí a minha pergunta ao senhor é o seguinte: em relação, por exemplo, ao trabalhador, trabalhou 10, 15 anos, juntou dinheiro, tem dinheiro porque ele quer comprar um apartamento, ou ele quer comprar uma casa num condomínio que está sendo... Aumentar imposto dessas áreas da construção imobiliária, por exemplo, isso não afetaria o mercado da construção civil e os empregos em decorrência dessa construção civil? Não encareceria também o objeto do sonho daquele trabalhador que ganhou dinheiro, está juntando dinheiro, mas de repente pode ter um setor enfrentando aí problemas por conta dessa oneração da carga tributária que o setor pode enfrentar? Olha, a lógica é bem o contrário dessa. Essa é a lógica do mercado, a lógica atual. Nós queremos trocar essa lógica por uma outra. Primeiro, a moradia, que hoje é uma vergonha a gente ter em Manaus cerca de, mais do que a população de Boa Vista, 600 mil pessoas aqui sem moradia, ou mora com parente ou mora alugado. Essas pessoas, e que a maioria delas ganham um salário mínimo ou 2, elas nunca vão conseguir juntar dinheiro para comprar um apartamento. Dessa forma, é preciso um programa real de oferecimento e de possibilidade de ela ter sua moradia. Então, o que nós queremos fazer, por exemplo, tem um terreno, por exemplo, aqui na Ponta Negra, aqui atrás desses prédios bonitos, tem uma área imensa para especulação há décadas, com rua asfaltada e tudo mais. Vamos fazer apartamento para a população pobre, trabalhadora. Entendeu? Ah, mas eu quero manter. Então vai pagar caro, vai pagar um imposto caro, porque você está mantendo sem utilidade, não tem utilidade nenhuma. Essa é a lógica do nosso programa de governo. Entendeu? A construtora X, vamos construir apartamentos porque tem uma população, vai ajudar a combater o problema da falta de moradia, beleza, vai lá, construa. Entendeu? Você não é para especulação imobiliária, é para construção. Então, a nossa lógica é essa, de resolver os problemas. Agora, se diz que vai resolver, mas não faz nada, aí não, aí tem que pagar imposto caro. Seria possível uma cidade socialista num país capitalista? Porque todas as coisas no Brasil giram em torno do capitalismo. Como Manaus conseguiria se desassociar disso? Tudo que eu estou falando aqui ainda é capitalismo. A gente pega países desenvolvidos que cobram 50% de imposto, inclusive sobre as grandes fortunas. Isso ainda não é socialismo. O socialismo ele se dá quando a classe trabalhadora ela se torna dona de maneira social dos meios de produção e a produção que ela consegue fazer, ela gera um excedente, um enriquecimento que as pessoas não vivem mais na carência. Elas passam a viver na abundância. Por exemplo, as fábricas de televisão do distrito aqui de Manaus. Se elas fossem produzir só para a população de Manaus, teriam abundância, estaria sobrando. Então já existe possibilidade de aqui, nesse aspecto, em determinado aspecto econômico do ramo produtivo, a gente ter esses elementos. Mas tem outros que faltam. Por exemplo, na cidade de Manaus, ou no entorno de Manaus, não tem produção agrícola para abastecer a cidade. E não tem no plano orçamentário de Manaus nada para fazer isso voltar, para ter incentivo a isso. No ano passado, se não estou enganado, eram 50 mil reais destinados à agricultura. O que significa isso? Nada. Mas tem uma área rural em torno de Manaus. Então, o que nós queremos, sinceramente, é acabar com essa miséria, com essa carência, porque não é lógico. Um sistema como o sistema capitalista, que ele é capaz de produzir muita riqueza, ele não é capaz de distribuir.
e nós queremos criar um método de distribuição. Agora, isso vai se chocar com a lógica do lucro. E, portanto, a gente fala isso que é um programa de transição. Ele é um programa de transição, que de imediato é impossível Manaus se tornar... Manaus não tem como ser uma bolha. Não só por estar incluso no mundo capitalista, mas porque tem toda uma legislação. Tem legislação federal, tem legislação estadual, tem as legislações estaduais que são todas no mesmo sentido. Por isso que nós queremos governar por meio dos conselhos populares, que é para uma outra legislação, uma outra forma de poder surgir do povo e da classe trabalhadora. E em relação às ocupações, Manaus de fato tem ocupações com 5, 10, 15 anos, onde a urbanização hoje é necessária, que seria muito difícil retirar as pessoas desses locais. Mas, principalmente, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente construindo barracos em áreas de riscos até. Como é que o senhor pretende lidar, como é que o seu governo vai lidar com as invasões? Eu queria contribuir com esse diagnóstico ainda que você fez aí da seguinte forma. Manaus ela cresceu basicamente em cima de invasões, porque o poder público nunca organizou a moradia aqui. Se a gente for comparar, não é muito bom fazer comparações às vezes, mas se a gente comparar com a Europa, no final do século XX, início do século XX, já estava resolvido o problema de moradia, de organização de moradias. Aqui nunca foi resolvido e nunca vai ser dentro dessa lógica, porque é preciso organizar a cidade, planejar a cidade para que não aconteçam as ocupações, certo? Se o poder público não planeja e as pessoas não têm como pagar aluguel, as pessoas inevitavelmente vão ter que ir morar em algum lugar. Eu digo que as pessoas aqui em Manaus, uma grande quantidade, são pessoas desterradas. Por exemplo, Monte Oreb, ali tinha uma área que era da Suab, que ainda é, né? E tinha várias áreas de especulação imobiliária. Construtoras que nem existiam e foram lá reivindicar a dona da área, daquela área, que era terra federal. Era terra destinada para distrito agrícola, aqui no entorno de Manaus, para área produção agrícola. Aí a justiça manda tirar a população de uma área lá, e o Estado tira toda a população que está ali e não dá alternativa. O que vai acontecer com essa população? Vai desaparecer? Vai precisar morar em algum lugar. Daqui a pouco vai voltar a ocupar qualquer área, porque não vai ter como pagar aluguel, o desemprego só aumenta. Então esse é um problema social que tem que ser enfrentado de verdade. Não vai ser... Perdão, eu preciso lhe interromper porque já são 27 minutos e esses 3 últimos minutos são seus para que o senhor faça as suas considerações, se dirija ao seu telespectador, então por favor fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o espaço, essa conversa gostosa, né, aqui nesse ambiente bom, e dizer o seguinte, para a classe trabalhadora, não é possível resolver o seu problema, gente, acreditando naquelas pessoas que dizem agora vai ser de verdade, agora eu tenho a solução, não fizeram antes, agora eu vou fazer. Gente, não resolve. O nosso problema da nossa classe trabalhadora só vai se resolver quando nós nos organizarmos e quando a gente enfrentar a realidade. Nós não podemos resolver o nosso problema seguindo a mesma lógica do desemprego, a mesma lógica de criminalizar a pobreza. Nós não podemos resolver o nosso problema com a lógica do salvador da pátria. Nós precisamos nos organizar e nós precisamos lutar pelo que é nosso, organizado. Tudo que existe na cidade, o que você observar na cidade de maravilhoso, tirando aquilo que é próprio da natureza, o resto tudo foi construído pela mão da classe trabalhadora. São as mãos trabalhadoras que constroem tudo. No entanto, essa mesma população é que vive na miséria, vive no desemprego. Então nós precisamos mudar essa lógica. A nossa candidatura do PSTU é uma candidatura para dizer que é preciso mudar. Nós vamos querer o seu voto, porque é um voto de apoio ao nosso projeto, mas vamos querer também, principalmente, que você conheça o PSTU, que você venha se organizar conosco e que a partir dessa organização a gente construa uma alternativa diferente. Não vai mudar a gente com as promessas do candidato A, do candidato B, entendeu? Eles já fazem isso a vida inteira. Os marqueteiros dizem o que eles devem dizer para você gostar do que ele está dizendo, dizem inclusive a forma que tem que falar, as palavras certas para você se emocionar.
Isso é enganação, gente. Vamos ter que parar com isso um dia. Nós vamos ter que enfrentar a realidade. Sabe por quê? É a nossa classe que está morrendo, é a nossa classe que é discriminada, entendeu? É o povo pobre da periferia que morre na mão da polícia. Quando a polícia entra num bairro, ela já entra achando que quase todo mundo ou todo mundo ali é marginal. E não é assim a realidade, é lá no bairro que mora a classe trabalhadora. Então, o nosso programa é para isso, para dizer que nós estamos à disposição de apresentar uma alternativa diferente. É uma alternativa que ela vai enfrentar os poderosos, vai enfrentar o poder estabelecido para poder construir uma nova realidade. É isso. Chegamos ao fim, tem um segundinho, você vai falar seu número? O número é 16, gente. Obrigado pela lembrança. Obrigada por sua participação. Nós recebemos hoje aqui no Café Anual Gilberto Vasconcelos, candidato à Prefeitura de Manaus pelo PSTU, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Ainda tem mais 2 candidatos que vai sentar nessa mesa com a gente aqui também, que você terá a oportunidade de conhecer as propostas para esse pleito, as propostas para tentar te convencer, meu caro eleitor, a estarem à frente da Prefeitura de Manaus. Nós recebemos no próximo programa o candidato Marcelo Amil, do PCdoB.